Hoje nós somos chamados a confiar em Jesus como bom pastor que conduz a nossa vida. É isso que a palavra está dizendo para nós hoje. São Pedro, na primeira leitura, está dizendo para os judeus: é neste nome, o nome de Jesus, que está toda a salvação. Não tem salvação fora dele. Então, o primeiro ponto de São Pedro, nosso primeiro Papa, vai dizer isso claramente para os judeus naquela época e vale para nós hoje. Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Não tem outra salvação fora de Jesus. E é preciso, meus irmãos, nós temos muito claro isso. Só nele está a salvação. Só no nome de Jesus, só na pessoa de Jesus. Quando a Bíblia fala o nome, quer dizer a pessoa. Esse é o sentido de nome na Bíblia. É na pessoa de Jesus que está a nossa salvação. E esse Jesus, o Evangelho vai retornar isso. Eu sou o bom pastor. Sou eu que vou atrás das ovelhas. Sou eu que trago as ovelhas. Sou eu que caminho com as ovelhas. Esse é o nosso pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamou a atenção hoje a oração que nós fazemos no início da missa, chamada de coleta. A oração está dizendo assim: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho, isso está muito claro para nós, né? Que nós somos bem frágeis, né? Nossas fraquezas são bastante, né? São muitas, estão aí muito claro para cada um de nós, né? Fragilidade do rebanho. Nós somos essas ovelhas, esse rebanho do Senhor. Um monte de fraquezas, muitas fragilidades. Continua a oração. Nós podemos chegar na eternidade, chegar lá, onde nos precedeu a fortaleza do pastor. Então tem a fragilidade do rebanho, somos nós, e tem a fortaleza do pastor, é Ele, Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome. Mas nós temos que nos perguntar às vezes assim: Jesus é forte mesmo desse jeito? Tem essa fortaleza, esse nosso pastor? E às vezes parece que o nosso pastor, ele, dependendo do modo de olhar, pode parecer que não é tão forte assim o nosso pastor. A começar porque ele morreu numa cruz. Eu fico imaginando o início da igreja, essas pregações da palavra de Deus sendo pregada. Imagina, pensa um pouquinho, o início da igreja. Os judeus, a igreja começou ali na Terra Santa, né? Depois foi se espalhando. Pensa bem no começo ali. Todo mundo tinha visto aquele homem morrer numa cruz. Todo mundo sabia que ele tinha morrido numa cruz. Era uma humilhação assim, extrema. E aí começam os apóstolos a pregar o Evangelho. Estou falando lá no comecinho da igreja. Olha, esse Jesus tem toda a autoridade. É o nome dele que salva. Fico pensando o que foi o choque disso na cabeça das pessoas. Como assim? Ele tem toda a autoridade, é o nome dele que salva, ele é o bom pastor que nos salva o rebanho. Mas ele não morreu numa cruz? Ele não morreu numa cruz? Aqui já começa, parece que a fortaleza do pastor, olha o que estava dizendo a oração, a fortaleza do pastor, parece que está em contraste com essa morte na cruz do Senhor. Bom, mas os apóstolos pregaram a palavra de Jesus, né? E Jesus disse no Evangelho hoje: eu dou a minha vida, ninguém tira de mim. Aqui já vem a primeira resposta a uma possível dúvida. Mas ele é tão poderoso, por que ele morreu numa cruz? Ele deu a sua vida. Jesus não foi morto numa cruz porque ele foi amarrado, preso, e não tinha outro jeito, e ele foi lá para a cruz. Jesus fala: eu dei a minha vida. Um pouco antes da sua morte, Jesus tinha dito: se eu quisesse uma legião de anjos, viria me defender. Mas Jesus preferiu entregar a sua vida. Foi manso e humilde entregar a sua vida. Então a primeira resposta aqui nessa dúvida:
Mas esse pastor é assim mesmo? Sim, ele é. Hoje tem muita gente que, nessa dúvida, busca, que as pessoas querem ver coisas poderosas, né? Querem ver grandes coisas. E Jesus é um pastor, um poderoso diferente, vamos dizer assim. Ele entrega a sua vida. É a lei do amor em contraposição à aparente fortaleza deste mundo. O nosso mundo, o que é forte para o nosso mundo? O que é poderoso para o nosso mundo? É a força das armas, é a força, muitas vezes, da caneta, de quem tem um poder, uma autoridade aí acima, né? E alguns poderes acima, a força da caneta, as leis, muitas leis injustas, ou às vezes nem obedecendo a lei mesmo, vão lá e dão uma canetada e faz o que querem, estão nem aí com a lei, né? Então esses são os poderosos. Nós estamos acompanhando agora a nível internacional as guerras, então a força das armas, as bombas super capazes, isso e aquilo e tudo mais. Então no mundo isso é força. É o poder da tirania, o poder das leis injustas, é o poder da canetada de alguns, é o poder das armas. Isso é força para o mundo. Jesus é outro tipo de força, né? Que às vezes nos desconcerta um pouco. Como ele disse, ele poderia ter chamado uma legião de anjos para defendê-lo. Tadinho dos romanos daquele dia, se um anjo só tivesse aparecido e falasse: então eu vou brigar com vocês. Mas não, Jesus tem outro tipo de poder. E como eu disse, isso nos desconcerta às vezes. Tem gente que querendo, né, não tendo paciência, não tendo a humildade de acolher esse senhorio de Jesus, esse poder de Jesus, vão atrás dos poderes deste mundo, de outras formas de poderes, né? O Salmo hoje está dizendo para nós, né? Não confieis na opressão, na força, não confieis no poder deste mundo. Só Ele que é o bom pastor e o Senhor. Mas infelizmente alguns caem na armadilha de confiar nos poderes deste mundo. Tem gente que põe toda a sua confiança no dinheiro. Então a pessoa fica cega por dinheiro. Se eu tiver dinheiro, está tudo bem, eu vou ser poderoso. Mais cedo ou mais tarde, esse castelo de cartas pode ruir e se desfazer. E a pessoa cai em si, que aquele poder aparente do dinheiro, mais cedo ou mais tarde, ele vai. Esse castelo de carta ruim. Então é uma ilusão acreditar que o poder está no dinheiro, meus irmãos. Uma grande ilusão. Chegando na hora da morte, a pessoa pode ser um bilionário. Chegando na hora da morte, seus carros, suas casas, suas mansões, seus iates, sua conta bancária recheada, fica tudo para trás. Fica tudo para trás. Não vai conseguir bloquear a morte. Na hora da morte vai ver que se colocou toda a sua confiança no dinheiro, perdeu sua vida. O bom pastor não é o dinheiro. O dinheiro não salva ninguém. Ninguém. A riqueza, pela riqueza, é um engano enorme. Então não está aí. Tem gente que vai confiar, então, nos poderes desse mundo. Se não é o dinheiro, vai o quê? Tem muita gente hoje indo para os poderes espirituais. Tem muita gente que vai para a magia, vai para o ocultismo, vai, que eu vou fazer tal coisa, que vai vir as energias, vai vir uma força, vai vir uma entidade, vai vir não sei o quê, e eu vou ser super poderoso, e eu vou ter o que eu quiser, vou ter isso, vou ter aquilo, porque eu tenho um pacto, eu tenho isso, eu tenho aquilo com poderes e tal. Às vezes por um tempo isso funciona um pouco, e depois a pessoa vai ver que ela fez um pacto com Satanás, e o demônio cobra caro pelos seus pactos. Caro, muito caro. Mas tem gente que está indo por esse caminho. Tem muita gente tomando o caminho, deixando o caminho da fé verdadeira
Olha, hoje crianças vão ser batizadas, começando a gatinhar no caminho da fé. Mas tem adultos que estão abandonando o seu caminho da fé e acham que vão ter poder numa iluminação especial, numa seita secreta, num rito secreto, numa irmandade secreta especial, no ocultismo, numa entidade e por aí vai. Vão cair do cavalo. Isso daí não é um bom pastor. Vão cair feio do cavalo. Graças a Deus tem tempo de voltar. Para quem estiver nisso, ainda tem tempo de voltar. O bom pastor, que é Jesus, ele mostra a sua força como? Onde nós vemos a força do bom pastor? Já que as ovelhas são tão fracas, então nós precisamos da força do pastor. Veja, Jesus continua fazendo suas graças, seus milagres. Ele continua, aí ele mostra a sua força. São tantas graças que Deus nos dá, são tantas bênçãos, muitas vezes verdadeiros milagres. Padre, mas teve uma situação que nós realizamos pedindo um milagre e o milagre não aconteceu. Sim, é verdade que às vezes da forma como nós pedimos não acontece. Isso é verdade mesmo. Mas se a oração foi de outra forma, Deus vai tirar, ainda que no mal, Deus tira um bem. Mas Jesus mostra a sua força nessas graças, nos milagres. O bom pastor mostra a sua força na paz que Ele coloca em nossos corações, meus irmãos. A paz que Deus coloca em nossos corações é algo fundamental para nós. Aí está a força de Cristo também. Enquanto que em outras coisas a pessoa não tem paz. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Da ganância pelo poder, pelo dinheiro, do ocultismo. Não traz paz. A pessoa fica naquilo ali, desesperada, angustiada e tal, não tem paz no seu coração. O bom pastor, ele nos dá a sua paz. Um dos critérios para ver a presença de Deus em nós é que mesmo nas nossas lutas e dificuldades, não é que Deus vai tirar as lutas e dificuldades, mas mesmo nas lutas e dificuldades, lá no nosso coração, no âmago do nosso coração, está a paz do bom pastor. Então aí o bom pastor também mostra a sua força na paz que ele nos dá. Mas finalmente, vou voltar aqui na oração da igreja. Onde que o bom pastor, no final das contas, vai mostrar a sua força? Deus eterno e todo-poderoso, conduzir a comunhão das alegrias celestes, o rebanho frágil. Sabe quando nós vamos ver mesmo a força do bom pastor? Aqui nesse mundo a gente vê na paz, em algumas graças, milagres que nós vamos percebendo, que muitas a gente nem percebe, mas Deus vai dando e a gente fala, nossa, Deus agiu na minha vida, que bênção. Aqui a gente vai percebendo. Mas sabe quando mesmo que eu e você vamos perceber a força do pastor? Na hora da nossa morte. Na hora da nossa morte, e cada um de nós aqui vai passar nesse momento, Jesus vai estar ali diante de nós. Eu já disse isso outro dia, repito porque temos que repetir isso sempre. Jesus vai estar ali diante de nós e vai dizer, meu filho, vem. E vai nos dar a sua poderosa mão e vai nos trazer para junto dele e vai dizer para nós, eu tenho para você a vida eterna. Esse é o momento principal que nós vamos... Nossa! Como realmente Ele é bom pastor e como Ele é poderoso. É no dia que nós nos encontrarmos com Jesus, não mais aqui neste mundo, não mais no caminhar da fé, onde a gente enxerga, mas não enxerga, a gente está ali, é na fé, né? Nós estamos no momento na fé. Mas no momento que os nossos olhos realmente veem a Jesus, e Ele olhar para nós e disser para nós, servo bom e fiel, vem, eu sou o teu pastor. Esse, meus irmãos, vai ser um momento
principal que nós vamos ter claro para nós, realmente, Ele é o bom pastor e Ele é todo poderoso e é o meu Salvador. Enquanto não chega esse momento ao qual nós devemos esperar com alegria, com desejo, um dia eu quero me encontrar com Jesus. O cristão tem que ter isso claro no seu coração. O cristão tem que pensar: um dia eu quero me encontrar com Jesus. Enquanto não chega esse dia, nós somos chamados a caminhar na confiança. Eu tenho um bom pastor. O meu pastor não é fraco, não. O meu pastor é o Senhor, é o vitorioso, venceu a morte, está vivo, ressuscitado, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, e eu posso confiar nele. Essa é a nossa caminhada como ovelhas nesse tempo junto com o bom pastor.